Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área, mais uma vez aqui para gravar para vocês mais uma videoaula da nossa matéria de Processo Civil 3, Procedimentos Especiais. Hoje a gente vai gravar essa aula e falar um pouquinho sobre procedimentos especiais nas ações de família. Então lembrando vocês, pessoal, que vocês estudaram lá em Processo Civil 1 o procedimento comum, que é aquele procedimento ordinário, que é o mais utilizado na nossa prática forense. Mas, nessa matéria de Processo Civil 3, a gente está estudando os procedimentos ditos especiais, né? A gente já viu alguns como consignação e pagamento, inventário e partilha, né? E agora a gente vai ver os procedimentos das ações de família. E o que a gente pode dizer já de imediato sobre essa ação de inventário e essas ações de família, esses procedimentos especiais de ações de família. O que acontece, pessoal? No procedimento comum, a gente tem um rito que ele é seguido ali da petição inicial, citação para audiência de conciliação ou mediação, contestação, caso não haja acordo, réplica, produção de provas, audiência, discussão de julgamento, sentença, né? Aquele procedimento que vocês aprenderam no processo civil. E aqui, nessas ações de família, a gente vai tratar de um procedimento genérico para qualquer ação ou para a maioria das ações que tratem das questões de família, como divórcio, separação, guarda, dissolução de união estável. Todos esses procedimentos, que são ditos procedimentos de família, serão regulados por esse procedimento especial que eu vou explicar agora para vocês. E só para vocês terem noção de para que serve esse procedimento dessas ações de família, basta ler lá o artigo 693 do nosso Código, que vai dizer justamente que esse procedimento, do artigo 693 até o 699, são procedimentos para que as ações sobre direito de família possam ser julgadas, tá certo? E já adianto para vocês que esse procedimento que a gente está estudando nessa aula de hoje não serve para as ações de alimento, porque as ações de alimento, ela tem um procedimento próprio, tá certo? Tem uma lei própria, lei 5478 de 68, tá certo? Então, lembre vocês que esse procedimento que a gente vai estudar agora serve para as ações de família, mas que não sejam ação de alimentos e que também não envolvam questões dos menores que estão relacionadas ali com o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as demais ações de família, então, serão reguladas por esse procedimento do artigo 693 ao artigo 699 do nosso Código de Processo Civil, tá certo? Pessoal, lá no artigo 693, quando vocês lerem o caput do artigo, ele exemplifica várias ações de família, como divórcio, separação, reconhecimento e solução de união estável, mas aquele rol ali, ele não é um rol taxativo, tá certo? Ele é um rol exemplificativo que qualquer outra ação que não esteja ali descrita, mas que seja de direito de família, poderá ser também processada por esse procedimento que a gente vai aprender hoje, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Nós temos primeiro aqui que destacar para vocês os traços fundamentais dessas ações de família. E essas ações de família, elas têm 3 traços fundamentais, que inclusive eu coloquei aí no roteiro para vocês, está lá no item 2. E esses 3 traços fundamentais são os seguintes. 1. Máxima preferência pela solução consensual, ou seja, pessoal, já o Código de Processo Civil, ele estimula a resolução consensual do litígio, seja por autocomposição, na forma de conciliação, seja na forma de mediação, seja na forma de uma negociação, tá certo? Uma advocacia colaborativa. Tem várias formas de se resolver um conflito que não seja por uma forma heterocompositiva, por uma forma de imposição, tá certo? Como é feito na sentença judicial, tá bom? Então, preza-se muito nas ações de família pela solução consensual dos litígios. Isso já é uma diretriz do Código de Processo Civil 2015 como um todo, mas nas ações de família isso tem maior relevo. Então isso é um traço fundamental dessas ações de família, tá? Esse é o primeiro traço fundamental. O segundo traço fundamental é o realce à atuação dos auxiliares da justiça e especialistas em outras áreas.
O que isso significa, pessoal? Que nas ações de família, um outro traço fundamental é que o juiz deve, com mais razão, se valer de profissionais de outras áreas para resolver o conflito, como, por exemplo, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, enfim, toda sorte de profissionais que possam auxiliar na resolução do conflito. Por quê, pessoal? Muitas vezes, nos conflitos de família, é necessário ouvir o depoimento de uma criança, de um incapaz, e muitas vezes o juiz ele não é uma pessoa habilitada para conseguir conectar com a criança e fazer com que ela diga a ele tudo o que precisa dizer, a verdade, enfim, ou até que possa se expor em juízo, tá? Então, para isso é necessário que o juiz se utilize também de outros profissionais, como, por exemplo, um assistente social ou um psicólogo para ajudar nesse sentido, inclusive na hora da audiência, se for necessário. Tá? O juiz pode fazer essa solicitação ou até fazer uma solicitação de um laudo psicossocial que é feito apartado fora da audiência, tá bom? E também, logicamente, o juiz vai se utilizar ali de mediadores, de conciliadores, que podem ajudar também na conciliação e na mediação. E os advogados, portanto, também nós, operadores do direito, temos a necessidade também de incutir nos nossos clientes, em ações de família principalmente, a possibilidade e a vontade de ter esse diálogo para tentar resolver de forma autocompositiva, tá certo? E o terceiro traço, então, das nossas ações de família é a restrição de publicidade. Por quê, pessoal? O processo, vocês já estudaram lá em TGP, Teoria Geral do Processo, que o processo em geral ele é público, né? Por quê? Porque é uma função do Estado, a jurisdição é uma função do Estado. Então, se o Estado está prestando uma jurisdição, prestando-lhe a sua função de resolver os conflitos, isso deve se dar de forma pública, tá? Porque a publicidade é um imperativo para que o Estado possa funcionar dentro da legalidade. E a publicidade ela é muito importante em todas as esferas estatais, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, tá certo? Para que não tenha interesses escusos aí, né? Mas nas ações de família, a gente restringe essa publicidade. Por quê, pessoal? Porque, em geral, as ações de família, elas remetem a uma situação de maior intimidade, né? Onde se tem a necessidade de preservar a intimidade daquela família, seja num divórcio, no reconhecimento de solução de união estável, na guarda, tá certo? Sempre tem essa necessidade. Então, esses são os 3 traços fundamentais aí dessas ações de família. A restrição de publicidade, o realce, a atuação de profissionais interdisciplinares com o juiz e a necessidade de se buscar soluções consensuais, tá bom? Agora vamos propriamente para o procedimento, pessoal. Quais são as diferenças desses procedimentos de ação de família para o procedimento comum? Então aqui, vejam só, a gente vai falar somente das diferenças entre o procedimento das ações de família e o procedimento comum, tá bom? Então, a primeira diferença que a gente pode ver nos procedimentos especiais da ação de família é em relação à citação. Por quê? O Código ele prevê que a citação para a participação da audiência de composição, de autocomposição, seja de conciliação, seja de mediação, deve acontecer com no mínimo 15 dias de antecedência, enquanto que no procedimento comum isso deve acontecer com no mínimo 20 dias de antecedência. Então aí a gente já observa uma primeira diferença no procedimento, tá bom? E outra coisa, pessoal, uma outra diferença na citação ainda. Essa citação deverá ser feita de forma pessoal, não poderá ser feita por procurador, por exemplo, tá certo? Então, a citação por procurador, ela é possível na maioria dos casos no âmbito do direito civil, mas nas ações de família não se pode fazer essa citação por procurador. A citação deve ser pessoal, tá certo? E uma outra questão ainda diferente do procedimento de família, que está lá no artigo 695, parágrafo
Primeiro é que o mandado de citação ele vai desacompanhado da petição inicial. Pessoal, só para que vocês, aqueles que não têm ainda, não estagiam, não têm a prática ainda, o que acontece? Em geral, quando o oficial de justiça vai entregar um mandado de citação, em geral ele já leva uma cópia da petição inicial e a pessoa já sabe do que está se tratando, o que o autor da ação está falando em relação ao réu, tá certo? Só que nas ações de família, isso não ocorre. Por que não ocorre, pessoal? Porque o legislador ele entendeu por bem não entregar de imediato a petição inicial junto com a citação para que fosse possível ou para que fosse mais fácil que a parte, sem ler o que a parte ré, sem ler o que o autor escreveu, pudesse ter maior vontade de fazer um acordo na audiência de conciliação e de mediação. Porque a gente sabe, pessoal, que muitas vezes quando a parte lê a petição inicial que o autor escreveu, ele já fica chateado com muitas coisas que ali foram colocadas, achando que é mentira, ou que aumentou, ou que diminuiu alguma coisa, né? E já cria ali um preconceito para a audiência, ou seja, isso já atrapalha a possibilidade de um acordo. Então, o legislador entendeu por bem levar a notícia de que a pessoa está citada para audiência de conciliação, mas ao mesmo tempo que ela não tivesse acesso à petição inicial, pelo menos naquele primeiro momento quando o oficial entrega, para que ela pudesse ir mais confortável para fazer o seu acordo em juízo, tá bom? Mas é lógico, pessoal, que quando o réu recebe a petição, recebe a citação, ele pode acessar o processo, pode ir até a vara se o processo for físico ou acessar pela internet se o processo for eletrônico e ler a petição, tá? Então, talvez não tenha tanta efetividade. Mas se ele não fizer isso, ele vai para a audiência, talvez com uma tendência maior ao acordo, tá certo? Pessoal, a audiência de autocomposição, seja de conciliação, seja de mediação, ela é uma audiência obrigatória, tá certo? Antigamente, essa audiência ela era uma audiência obrigatória somente nessas ações de família. Hoje não, hoje o procedimento comum já prevê como obrigatória a audiência de autocomposição. Só não acontecerá a audiência de autocomposição, seja de mediação ou de conciliação, se ambas as partes não quiserem, se autor e réu não quiser, tá certo? Mas nas ações de família, isso também vai ocorrer, ela é obrigatória, tá certo? Pessoal, se vocês estiverem ouvindo aí um latido de cachorro, é porque eu tô aqui no escritório, eu trouxe minha cachorrinha e ela tá latindo ali pra porta, tá certo? Mas enfim, vamos lá, são as dificuldades e os desafios aqui da videoaula, mas a gente vai, enfim, continuar, tá certo? Desculpem, vamos lá. Pessoal, outra coisa, é necessário o comparecimento pessoal das partes. Por quê, pessoal? Porque se as partes elas não forem para audiência, dificilmente os advogados, sem a presença das partes, vão conseguir fazer um acordo, né? Porque muitas vezes nas ações de família, o que está em jogo é mais sentimento do que propriamente o direito em si, né? Muitas vezes há uma certa mágoa entre as partes e que aí pode acontecer na audiência isso ser superado e se conseguir fazer um acordo, tá certo? Que mais? Na audiência de autocomposição, o juiz deverá, diz o Código, contar com profissionais de outras áreas para ajudar na solução do litígio. E aí, pessoal, o juiz é quem define. Ele pode se utilizar de conciliador, de mediador, de psicólogo, de assistente social, isso na própria audiência de conciliação, tá certo? Pode-se fazer o pedido para que esses profissionais participem dessa audiência para poder auxiliar na resolução do conflito, tá? Até uma questão interessante, pessoal, nas ações de família, em geral, se faz mediação e não conciliação. Por quê? Porque, na verdade, a mediação, ela pressupõe que tem uma relação anterior das partes, né? Uma relação de família, seja de parentesco de pai e filho, seja de marido e mulher, de ex-marido e ex-mulher também, e presume-se que essa relação, de uma forma ou de outra, ela ainda vai continuar a ter ali uma relação entre as partes, seja porque tem um filho comum, ou seja porque vão ter que resolver questões de pensão, de escola, enfim, tá? Então a mediação é a forma autocompositiva mais adequada para resolver o conflito de família, mas o que não obsta é que se
possa usar a conciliação também, não tem problema, tá certo? E aí também não é uma novidade, é igualzinho o procedimento comum, podem ter várias sessões de conciliação e mediação. Em família, em direito de família, nesses procedimentos de família, pessoal, é mais comum que tenha várias sessões de conciliação ou mediação. Por quê? Porque muitas vezes uma só sessão, ela não comporta toda a carga emocional que é trazida pelos litigantes, tá certo? E muitas vezes é necessário que se tenha ali umas 2, 3 ou, sei lá, mais sessões de conciliação. Tantas aquelas que forem necessárias para a solução do conflito, tá certo? Pessoal, mais uma, não uma diferença, mas é uma orientação, assim, podemos dizer, que o código traz, né, uma determinação que o código traz para o juiz é o seguinte, é que o juiz suspenda o processo caso as partes queiram para resolver isso fora do judiciário. Então vamos lá, vamos supor que foi ajuizada uma ação ali de divórcio litigioso, mas chega no momento que as partes pensam o seguinte assim, nossa, a gente poderia resolver isso fora do judiciário, né? A gente poderia resolver isso num acordo lá no escritório do meu advogado, do advogado da outra parte, a gente poderia resolver isso fora do judiciário. É possível, pessoal? É possível, não tem problema, né? É possível que as partes peçam ao juiz a suspensão do processo até que eles consigam resolver o problema, tá certo? E aí não tem prazo, tá, pessoal? Se eles quiserem pedir uma suspensão por 30, 60, 90, enfim, um ano, não tem problema. Desde que eles justifiquem que essa suspensão é para a tentativa da resolução extrajudicial, ou seja, fora do judiciário, tá certo? E aqui, pessoal, uma importante questão. Muitos alunos confundem a intervenção do Ministério Público nas ações de família. Pessoal, não é qualquer ação de família que é necessária ter, que é obrigatória ter a intervenção do MP, do Ministério Público, tá bom? Só vai haver a necessidade de intimação e participação do Ministério Público se houver interesse de incapaz, tá? Igualzinho tá nas hipóteses lá do artigo 178, se eu não me engano, né? Ou 178 do antigo código, nem me recordo agora. Mas, enfim, não interessa. As hipóteses de incidência da participação do Ministério Público. Só haverá participação do MP se tiver interesse de incapaz. Se não tiver interesse de incapaz, pessoal, não há por que o Ministério Público se intervir nos processos de família. Tá bom? Porque isso tinha uma certa confusão aí dos alunos em relação a isso. Então já fica aqui a dica para vocês. Pessoal, o código ele ainda traz lá no artigo 699, que é o último artigo dessa parte aí das ações de família, que o juiz, ele, quando for necessário ouvir o depoimento de um incapaz, que o juiz ele deverá ser acompanhado de um especialista habilitado para tal. Pessoal, por quê? Por que isso? Porque imaginem vocês, o juiz ouvindo uma criança de 7 anos de idade. Essa criança ela não tem o discernimento total para poder explicar para o juiz aquilo que ela vivencia, né? Seja numa ação, por exemplo, de alienação parental, onde um dos pais alega que o outro está falando mal do outro, né? Que o pai está falando mal da mãe ou a mãe falando mal do pai. Imagine só, pessoal, uma criança de 7 anos, apesar dela ter plena inteligência de falar bem, de se expressar bem, num ambiente que ela não se sente confortável, talvez ela não consiga se expressar da forma que gostaria. Ou até mesmo, talvez ela se expresse de uma forma que o juiz não consiga entender a plenitude do que ela está falando. Então, o artigo 699, ele diz que o juiz deverá, ou seja, que o juiz ele deve pedir um especialista para ajudar ele. Esse especialista pode ser um psicólogo, um psicopedagogo, um assistente social, poderia ser até, enfim, uma pessoa com habilidades lúdicas, se a criança for um pouquinho menor, com habilidades lúdicas para poder fazer com que a criança responda a determinados questionamentos de uma forma lúdica, de uma forma que ela não pense que está sendo forçada a responder, tá certo? Então isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque as ações de família, ainda mais envolvendo menores, são ações complexas, muitas vezes que havendo a necessidade de se ter aí um cuidado maior com essas crianças, tá certo? E no mais, pessoal,
depois de passada essa fase de audiência de autocomposição, seja de conciliação, seja de mediação, e essas diferencinhas que eu falei na citação e na oitiva das crianças, né, dos menores, dos incapazes, tirando essas diferenças que eu falei para vocês agora, o restante, a partir daí, ou seja, a partir da audiência de conciliação ou mediação, não tendo acordo, segue-se o procedimento comum, ou seja, depois da audiência não teve acordo, não teve conciliação, não teve mediação, vai seguir o procedimento comum, contestação, réplica, produção de prova, audiência de instrução e julgamento se for necessário, e uma sentença de mérito, tá certo? Então, até aí nós temos as diferenças até esse momento, depois desse momento a gente não tem outras diferenças, a não ser essas que eu já expliquei para vocês aqui, por exemplo, como a necessidade de uma pessoa capacitada para ajudar o juiz a ouvir o menor, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o procedimento especial das ações de família. Eu fico por aqui e lembrando vocês que eu estou aberto ao e-mail para que vocês possam mandar os seus questionamentos, o feedback. Eu espero que vocês possam estar gostando dessas aulas. Acompanhe sempre, pessoal, essas aulas com o código e o roteiro na mão para que facilite vocês no acompanhamento das aulas, tá certo? E também, se tiver qualquer dúvida, pessoal, por favor, mande um e-mail para que a gente possa estar respondendo a dúvida de vocês e não ficar aí nenhuma dúvida, para que a gente possa ter um aprendizado de qualidade, tá certo? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.